Olá, gente. Como estamos todos? Todo mundo bem? Estamos aqui em Chipre, mais um dia de sol. Nós tivemos muita chuva esse final de semana. Hoje é terça-feira. Tivemos muita chuva no domingo. Hoje é terça ou hoje é segunda? Acho que hoje é terça. Estou meio perdida no tempo. Hoje nós vamos estudar mais um capítulo, né, de Gênesis, do livro de Gênesis. E o capítulo de hoje é muito interessante, porque lembra que eu falei para vocês que uns 2 capítulos atrás, que até aquele momento o Senhor havia feito 2 tipos de promessas a Abraão, né? O primeiro é que ele seria pai de muitas nações, de muitos reis, e seriam sair dele quando ele deixasse a terra de Canaã, né? Quando ele deixasse a terra de Padã. Depois que o pai dele, já por um movimento espiritual do Eterno, saiu de Ur dos Caldeus em direção a Canaã, mas eles pararam em Padã e lá ficou. Mas lá, depois da morte do pai, né, de Abraão, o Senhor falou com Abraão e disse: Abraão, sai daí e vai para a terra que eu te falei, que eu vou te mostrar, né? E Abraão foi. Ele saiu de Padã e desceu lá para a Palestina, que hoje é chamada Palestina, naquela época era chamada Canaã. E ali, quando ele recebeu essa ordem de sair, o Senhor prometeu para ele que dele sairiam muitas nações, que ele seria pai de muitos. Quando ele saiu do Egito e voltou de novo para Canaã, o Senhor fez uma outra promessa para ele, que a descendência dele seria como o pó da terra, né? E mandou Abraão cruzar a terra toda de Canaã, de norte a sul, de leste a oeste, formando uma cruz em cima de Canaã, na época chamada Canaã. E nesse capítulo 15, nós vamos ver uma outra forma do Eterno falar com Abraão. É um capítulo bem interessante, que tem dado muito o que falar. Muitos estudos sobre isso, muita gente tentando entender, né, o que é que realmente aconteceu ali. Nós vamos estudar esse capítulo hoje, tá bom? Capítulo 15 do livro de Gênesis. Depois destas coisas, que coisas são essas? Depois dessas coisas, foi a guerra que ele foi para resgatar o sobrinho Ló, né, das mãos daqueles reis que levaram eles para lá para cima, lá perto da Turquia. Abraão foi lá, resgatou todo mundo, trouxe, aí ele conheceu o Melquisedeque, né? Ofereceu ao Melquisedeque o dízimo de tudo que ele tinha, que era muito. Melquisedeque abençoou Abraão, e a partir daquele momento, Melquisedeque e Abraão tiveram uma amizade grande. Melquisedeque esteve com Abraão várias vezes, tá? Ele reconheceu que Abraão, pelo movimento divino mesmo, né? Então Abraão aprendeu muito aos pés de Melquisedeque. Não foi uma só essa vez que Abraão esteve com Melquisedeque, ele esteve várias vezes, porque ele estava habitando ali perto, né? Depois dessas coisas que a gente acabou de falar, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão. Abraão teve uma visão, tá? Dizendo, a visão disse para ele, não se sabe se essa visão ele teve dormindo ou acordado, aqui não está dizendo, tá? Sei que Abraão teve uma visão, ele viu alguma coisa que não estava, que todo mundo estava vendo, só ele viu essa visão. Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será grandíssimo. Então, o que Abraão ouviu nessa visão é que
E o escudo de Abraão, escudo, cajadão dele, o escudo dele, aquilo que representava ele seria muito grande. Eu sou o teu escudo, porque ele era o eterno. Então, o Senhor disse para Abraão: Abraão, você não precisa de nada, você só precisa de mim. Eu sou o seu escudo, eu sou o seu cajado, eu sou a sua encosta. Em mim você pode encostar, em mim você pode refugiar, você tem em mim o seu escudo, a sua proteção. E o teu galardão, Abraão, será grandíssimo. Abraão não tinha filhos, Sarai não tinha filhos. Aí Abraão deve ter pensado, como é que isso vai ser, né? Porque eu não tenho. Ele vai falar isso daqui a pouco. Então disse Abraão: ó Senhor Deus, que me darás? Senhor, o que você pode me dar? Visto que morro sem filhos, eu estou velho, já envelhecendo e não tenho filhos. O herdeiro da minha casa é o Damasceno, que era de Damasco, o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: a mim não me tens dado filhos. Eis que um nascido na minha casa será meu herdeiro. Então Abraão disse: Senhor, como é que o Senhor está dizendo, né, que o meu galardão será grande? Porque o galardão naquela época, gente, era considerado ter muitos filhos, né? Então Abraão não tinha nenhum. Então que galardão era esse? Que seria tão grandíssimo que ele, por ele não ter filhos, como é que isso aconteceria? Ao que lhe veio a palavra do Senhor dizendo, na visão que ele estava tendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que sair das tuas entranhas, esse será o teu herdeiro. Então o levou para fora. Então, quando ele teve essa visão, Abraão estava dentro da tenda. Então o Senhor levou ele para fora da tenda e disse: olha agora para o céu. Então, essa visão que ele teve foi durante a noite, porque só à noite a gente consegue ver estrelas. Então levou para fora e disse: olha agora para o céu e conta as estrelas, se as podes contar. E acrescentou-lhes: assim será a tua descendência. De novo o Senhor está fazendo a promessa, novamente o Senhor está afirmando: Abraão, eu falei para você olhar para a terra e contasse os grãos de pó. Assim será a sua descendência. Agora estou te levando para fora da tenda, estou fazendo você levantar os olhos para cima. Primeiro o Senhor mandou ele olhar para baixo, agora o Senhor está mandando ele olhar para cima. Você entendeu a mensagem? Tem uma ligação entre a terra e o céu. Nós somos daqui, mas o nosso coração é de lá. A nossa alma é de lá. O nosso corpo é daqui, da terra do pó. Abraão teve que olhar para o pó e teve que cruzar a terra. Porque é aqui que nós estamos, mas o nosso espírito olha para cima. Interessante, né? Pois é. Então levou para fora e disse: olha para o céu e conta as estrelas, se as podes contar. E acrescentou-lhe: assim será a tua descendência. Aí Abraão falou: como, Senhor? Como? E creu Abraão no Senhor, e o Senhor imputou-lhe isto por justiça. Então Abraão disse: então, se ele está dizendo a terceira vez que ele diz a mesma coisa, então é porque é verdade. Isso vai acontecer de uma forma ou de outra, ele vai acontecer. E Jesus disse para os discípulos e para os saduceus e fariseus que estavam falando lá que eles eram filhos de Abraão, o que Jesus disse para eles? Dessas pedras que estão aqui nos seus pés, o Senhor pode suscitar filhos de Abraão. Ele estava simplesmente afirmando novamente o que o Senhor disse para Abraão, que olhasse para a terra e contasse o pó. Assim seria a descendência dele. E aí Jesus usou isso e disse: vocês estão vendo essas pedras aqui? Até dessas pedras o Eterno pode suscitar filhos de Abraão.
porque essa foi a promessa dele. Interessante, né? Disse-lhe mais, o Senhor disse a Abraão: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para te dar essa terra em herança. O Senhor está dizendo aqui para Abraão: Abraão, não foi seu pai Terá que resolveu sair de lá, de Ur dos Caldeus e vir para Canaã, não. E, embora vocês tenham parado em Padã Arã, lá perto da Turquia. Não foi isso, não foi ele que. Esse desejo não foi do coração dele, não saiu dele. Eu fiz isso. O Senhor está dizendo: eu movi o coração do teu pai para sair de Ur dos Caldeus e vir para Canaã. Quando você estava lá em Padarã, eu disse: agora você desce e vai conhecer a terra que eu vou te dar por herança. Disse-lhe o Senhor: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para te dar essa terra em herança. O Senhor faz as coisas dele e a gente nem percebe. Porque ele usa situações mais diferentes e mais estranhas. Ele usou o pai de Abraão, Terá, um homem idólatra, mas que tirou o filho e o filho e o neto dele, o filho do último filho dele, né? Que foi o que morreu antes, né? Deles saírem de lá, que era Ló. Pegou Abraão, pegou Sara, pegou Ló e a mulher de Ló e saiu de Ur dos Caldeus e em rumo a Canaã, só que eles pararam em Padã, né? E lá o pai de Abraão morreu. Disse mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para te dar essa terra em herança. Ao que ele perguntou a Abraão: ó Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? Agora, Abraão pergunta ao Senhor: como eu vou saber, Senhor? Como é que eu vou saber se eu vou herdar essa terra? Não, porque eu estou aqui agora. Mas daqui 100, 200, 300 anos, eu não vou saber. Aí o Senhor disse: Abraão, eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar. A misericórdia do Senhor com Abraão foi imensa. Respondeu-lhe: toma uma novilha. O Senhor respondeu a Abraão: toma-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. Eu não sei qual a razão dos animais terem que ser de 3 anos. Isso aqui eu teria que estudar aos pés dos rabinos para poder entender melhor isso aqui. Eu vou fazê-lo. Eu tenho uma coleção em casa, eu acho que eu já mostrei para vocês, que são estudos dos rabinos sobre o Torá. Eu vou estudar sobre isso aqui, porque esses animais tinham que ter 3 anos. Alguns, quando o Senhor depois deu para Moisés as instruções, alguns tinham que ser de 1 ano também, né? Agora esse aqui tinha que ser de 3 anos. Então o Senhor disse: então você vai me fazer um sacrifício, para eu te mostrar como é que isso vai ser. Essa visão que Abraão teve foi durante a noite, né? Para ele ver as estrelas e contar, tinha que ser à noite. Agora o Senhor deu as instruções para ele. E aí Abraão esperou o dia chegar, foi lá, pegou a ovelha, pegou a cabra, pegou o carneiro, pegou a novilha, pegou a cabra e pegou o carneiro de 3 anos. Ele, pois, lhe trouxe todos estes animais, partiu-os pelo meio e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. Então, Abraão, de manhã, durante o dia, né, da parte da manhã, ele foi lá, pegou os animais que o Senhor tinha pedido, levou para fora do arraial, né, para um lugar fora do arraial, por certo, perto de onde ele fazia os sacrifícios, onde ele havia feito o altar.
Chegou lá, ele partiu os animais. Eu não sei se ele fez isso sozinho ou se ele tinha alguns dos seus servos com ele que fizeram o trabalho e puseram os animais direitinho, como o Senhor mandou que ele fizesse. Ele cortou no meio, colocou as partes uma de frente para a outra, abertas, né? E as aves de rapina desciam sobre os cadáveres, Abrão, porém, os enxotava. Foi o dia todo assim, gente. Ele, por certo, fez pela manhã, até que tudo tivesse preparado, já devia ser lá pelo meio-dia, e Abrão ficou lá, vigiando porque não sabia o que ia acontecer. O Senhor mandou que ele fizesse isso, ordenou para ele como é que ele deveria fazer, ele fez e ficou lá enxotando, né? Ora, ao pôr do sol, depois que o sol se põe, o sol estava descendo. Aí as aves de rapina não estavam mais lá, né? Já haviam se recolhido. Caiu um sono profundo sobre Abraão. Claro, Abraão havia passado quase que a noite inteira acordado, né? Porque depois daquela visão, daquela conversa que ele teve, né? Na visão que ele teve da noite, e das instruções que o Senhor havia dado, até que o dia amanheceu, até que ele pôde fazer tudo isso, ele, por certo, não conseguiu dormir. Então ele estava cansado, e a partir daquele momento em que ele abriu e deixou lá aberto, no calor do sol, aqueles animais, ele enxotando para que as aves não viessem comer aquilo que ele havia feito, ele estava cansado. Então, quando o sol desceu, e começou a escurecer, bateu um sono profundo em Abraão. Ora, ao pôr do sol, caiu um profundo sono sobre Abraão. E eis que lhe sobrevieram um grande pavor e densas trevas. O Senhor fez com que Abraão experimentasse esse momento de trevas e de pavor. Então disse o Senhor a Abraão, quando Abraão sentiu toda aquela agonia, toda aquela angústia, todo aquele pavor. Ele era um homem bravo, gente, ele era um homem de guerra. Ele havia acabado de enfrentar 5 reis, 4 reis, né? Então disse o Senhor a Abraão, sabe com certeza que a tua descendência será peregrina em terra alheia. Tá vendo por que o Senhor fez com que ele sentisse aquele pavor? E será reduzida à escravidão. E será afligida por 400 anos. Sabe também que eu julgarei a nação a quem ela tem que servir, a que ela tem que servir. Era já um propósito do Altíssimo que aquilo acontecesse. Mas o pavor que Abraão sentiu foi realmente toda a tristeza, todo o pavor, toda a agonia que o povo, a descendência dele, que estava naquele momento dentro dele, na sua semente, iria sentir. A sua semente, aquela que seria gerada dele, já sabia, porque isso já tinha sido colocada no DNA de Abraão. Quando você tem uma consciência e um conhecimento que o Senhor, que o Eterno coloca em você, vai para o seu DNA. O seu DNA reconhece isso. Então, o povo de Abraão, que saiu de dentro dele, já tinha no DNA deles a informação de que eles seriam escravos no Egito. O Senhor já tinha dado essa informação para Abraão antes que Abraão tivesse filhos. Então, já estava no esperma de Abraão todo esse conhecimento. Tu, porém, falou para Abraão, você, Abraão, tu, porém, irás em paz para os teus pais. Em boa velhice serás sepultado. Na 4ª geração, porém, voltarão para cá. Na 4ª geração de quando?
na quarta geração daqueles que forem nascidos lá no Egito, nos 400 anos. O Senhor não disse para Abraão aonde que eles seriam escravos. O Senhor não mencionou o Egito, mas nós sabemos porque a história já aconteceu, né, gente? Então nós sabemos que Israel foi escravo durante 400 anos, quer dizer, 4 gerações. Na quarta geração, porém, voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus não está ainda cheia. Um outro conhecimento que a gente está pegando aqui. O Senhor só age quando a iniquidade chegou no limite. O que significa que a iniquidade da nossa geração, que nós estamos vivendo agora, nesse momento, ainda não chegou no limite. Porque o momento em que chegar no limite, o Senhor vai cortar. Então o Senhor mostrou para Abraão o que aconteceria. Abraão não pediu, como é que ele iria saber que aquilo que o Senhor estava dizendo era verdade? Então o Senhor mostrou para ele. Mostrou para ele tudo o que aconteceria com a sua geração, com aqueles que sairiam de dentro de Abraão. Abraão, você vai ter filhos. Os seus filhos serão peregrinos na terra, os seus filhos vão ser escravos numa outra terra, mas eu vou tirá-los de lá com mão forte e vou trazê-los para cá, na quarta geração de quando eles chegarem nesse lugar. Então, na quarta geração, depois da morte de José, que Abraão nem sabia que teria. O Senhor não faz nada sem mostrar aos seus servos aquilo que ele vai fazer. Versículo 17. Quando o sol já estava posto e era muito escuro, eis um fogo fumegante e uma tocha de fogo que passaram por entre aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor um pacto com Abraão, dizendo: a tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. E o Queneu, o Quenezeu, o Cadumeu, o Eteu, o Perezeu, o Refaim, o Amorreu, o Cananeu, e o Gigazeu e o Jebuseu. Essas aqui são as regiões que o Senhor deu para Abraão, naquele pacto que Abraão fez com o Eterno. E aqui terminamos o capítulo 15. Abraão sabia o que iria acontecer com os seus filhos. O Senhor revelou a Abraão. O Senhor mostrou para Abraão. Não só mostrou, falou, mas deu para Abraão o mesmo sentimento. Porque quando escureceu, o que aconteceu aqui? Ora, ao pôr do sol, caiu um profundo sono sobre Abraão. E eis que lhe sobrevieram grande pavor e densas trevas. Então disse o Senhor a Abraão: Abraão, o que você está sentindo é o que os seus filhos vão sentir. Então Abraão não só ouviu, viu, mas sentiu. Não tinha como Abraão não acreditar. Não tinha como Abraão não confiar naquilo que o Senhor estava dizendo a ele. E aí terminamos o capítulo 15. Não está no nosso, não está na nossa, no nosso direito de julgar o que aconteceu depois disso. Mesmo com Abraão tendo todas essas informações. Mas Abraão era um homem como nós somos. Ele era homem, ele era humano. E como humano, ele cometeu vários erros. E no próximo capítulo nós vamos ver um outro erro de Abraão. Ele não só voltou ao Egito algumas vezes depois disso, sabendo que o Egito não era para ele, como também ele cometeu outros errinhos, né? O que nos diz, o que nos mostra que nós somos humanos e mesmo tendo um coração
submissa à vontade do Eterno. Às vezes nós cometemos grandes erros. Somente para nos mostrar a nossa humanidade, mostrar que somos pó. É interessante esse sol batendo em mim aqui, né, gente? Está meio esquisito. Agora botar bem assim, ó, bem no meio do rosto. Então tá, gente. Fiquem com Deus. Tenham uma boa tarde no Brasil. Eu não sei se eu vou fazer mais um vídeo aqui. Talvez não no próximo vídeo. Talvez a gente faça lá em Londres, tá bom? Hoje ainda é terça-feira, mas eu estarei indo para casa no domingo. Então, talvez o próximo vídeo a gente faça de lá mesmo, tá bom? Então tá, fiquem com Deus, tenha uma boa tarde no Brasil. Tchau, tchau.